João 5. A palavra de Deus diz assim: Depois disso, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpedres, ou seja, pavilhões em outras versões. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhes: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àqueles que tinha sido curado: É sábado, não é-te lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Amém, irmãos? Amém. Até aqui. Irmãos, essa passagem, a cura do paralítico de Betesda, tem algumas coisas que chamam muita atenção quando nós fazemos a leitura desse texto. A primeira dela é a hora que ele fala aqui que no versículo 2, ora, em Jerusalém, a próxima porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreus Betesda. Betesda, irmãos, significa casa de graça. Esse é o significado da palavra, casa de graça. E por essa porta, a porta das ovelhas, passavam muitos sacerdotes, muitas pessoas de Deus já da época. Mas ninguém tinha parado ainda para prestar atenção nesse paralítico que estava ali. A história nos fala que há 38 anos ele estava ali naquela luta, tentando ver se ele conseguia ser o primeiro para descer ao tanque quando a água era agitada. Ele ficou no quase, quanto tempo será? Desses 38 anos. Ele quase chegou na hora de ser o primeiro. Alguém levava ele e largava ali. À tarde, certo, voltava para levar ele embora, porque ele era paralítico, trazia ele numa cama. Então ele dependia de outras pessoas. Só quando chegava na hora dele poder entrar no tanque, mas só era o primeiro. Porque o anjo não tinha a hora certa que ele vinha. Ele descia a cada certo tempo e agitava a água. E a Bíblia diz que o primeiro que ali descesse. E ele ficava para trás. Ele quase chegava a vez dele, ficava no quase, na verdade. Agora eu vou. Infelizmente, batia na trave, como se diz. Não conseguia. Aí no outro dia ele estava ali de novo. Vinha o anjo, agitava as águas, não sei se 1, 2 ou 10 vezes durante o dia, que a Bíblia não relata sobre isso, essas quantidades. Mas ele não conseguia, ele ficava só no quase. Por que no quase? Porque ele estava ali, ele via. Ele via a transformação, ele via os milagres, mas ele não conseguia. Ele sabia da unção, ele sabia do poder, ele sabia o milagre, ele via o milagre com o irmão dele, mas ele não recebia. Ele não conseguia receber o milagre. Mas ele via aquilo ali. E o que chama a atenção nisso é porque ele não desistia. Você vê, talvez ele não estivesse lá apenas esses 38 anos. Porque fala assim que há 38 anos ele estava ali. Mas talvez ele tivesse uma idade maior, então talvez ele tivesse, digamos, 50. E ele ficou esses outros 12 anos sem conhecer e saber desse tanque.
Mas só no tanque ele estava 38. E aí você começa a parar e pensar, porque o interessante da palavra de Deus é nós tentarmos na nossa mente figurar aquilo. Para que a gente consiga realmente entender, nós temos que procurar nos colocar naquele local para que nós possamos entender realmente o que acontecia. Imagine um lugar aqui, um tanque cheio de cegos, aleijados, paralíticos, pessoas de todos, com todos os problemas. E ele ali, dependendo de alguém para pegar ele, quando a água fosse agitada, e colocar ele lá. E às vezes a gente pensa assim, meu Deus, esse daí era o mais azarado de todos. Não, tinha outros ali que era pior do que esse. Porque esse ainda, ele via quando a água era agitada, quando o anjo movimentava a água. Só que ele não tinha condições de ele pegar e entrar nela. E o cego, ele só escutava de repente, gritando, mexeu a água. Mas quando ele pensava em ir para lá, já tinha ido outros. Então, na verdade, sempre existe problemas maiores do que nós mesmos enfrentamos. Imagine ele há 38 anos ali vendo milagres, pessoas sendo restauradas, curadas. E ele olhar para as pernas dele, 38 anos, devia ser toda atrofiada, torta, fininha. 38 anos, numa cama. Para imaginar como que deveria ser as pernas desse paralítico, desse homem que ali estava. Mas ele tinha uma coisa muito interessante. Ele perseverava naquilo, porque ele sabia que um dia ia chegar o momento dele. Porque 38 anos, ele ali todos os dias, eu imagino ele de manhã à noite, as pessoas levar ele, largar ele lá, e ele ficava ali. Isso quando não posava, ficava lá. Mas ele tinha uma coisa, perseverança, porque ele sabia o que ele queria. Sabe o que é isso? Fé. É fé. Ele tinha fé, ele sabia que ia chegar o momento dele ser agraciado por aquele milagre. Muitas vezes nós depositamos muito a nossa fé em algo como nesse caso o tanque. Pensavam, não, porque é o tanque, não paravam de repente para imaginar que o tanque não era nada, é simplesmente um quadrado cheio de água. Que aquele quadrado, aquela bacia ou aquele lugar ali cheio de água não tem condições e força para fazer nada. Mas sim porque o anjo vinha e sacudia, mexia ela, movimentava. Era o quê? Era deixa para que alguém entrasse ali e fosse curado. Então ele sabia, ele tinha essa convicção, porque se eu não posso ir até lá, mas tem alguém que vem e faz esse milagre. Era essa a fé dele, ele sabia que tinha um Deus por trás daquilo, que não era a água simplesmente que fazia aquilo, não era a água que ia curar. A água era o simbolismo, era o local onde a pessoa ia para receber a graça. Mas tinha o Deus, o Todo-Poderoso realmente, que fazia. Era Ele que fazia o milagre, Ele que restaurava, Ele que podia fazer aquelas pernas dele endireitar novamente, criar massa, criar músculo novamente. Então ele tinha essa perseverança, essa fé, ele acreditava realmente que ia chegar o momento dele. 38 anos é praticamente uma vida. Quantos que tem aqui que não tem essa idade? É uma vida, 38 anos. E ele alguma vez ele desistiu? Não. Ele estava ali. Ele dependia das pessoas para levar, porque ele sozinho não tinha condições de ir. Ele não tinha como se locomover. Ele dependia da caridade das pessoas pegar ele, levar com a cama dele e largar ele lá. Nem por isso ele desistiu e perdeu a fé dele. E muitas vezes, irmãos, nós passamos por qualquer probleminha, qualquer desavença, qualquer coisinha, nós já ficamos murmurando. Nós já espraguejamos. E a primeira coisa que nós fazemos, muitas vezes, não todos, mas a grande maioria, é amaldiçoar a Deus. É querer culpar a Deus justamente pelos nossos fracassos. E é isso que nós temos que entender. Quando nós temos Deus como nosso Senhor, como o único Senhor e Salvador, com a nossa luz, a nossa fonte, o nosso alvo, nós temos que depositar nele a confiança e crer.
Se não é hoje, vai ser amanhã. Mas que eu vou receber o meu milagre. Qual é o milagre que eu preciso? É financeiro? É de saúde? É um trabalho? Tem tantas coisas que nós precisamos. Eu preciso de uma casa, eu preciso de um carro para mim poder trabalhar, preciso de um carro para passear, seja o que for. Nós precisamos, mas para nós conseguirmos alcançar isso primeiro, Deus tem que estar no topo. Nós temos que ter Ele, mas não é simplesmente no nosso palavreado. É falar, Senhor, Tu é o meu Deus, o meu Senhor. Isso nós temos que viver todos os dias. E principalmente quando a água realmente bate na nossa barba, é nós saber que nós temos a quem recorrer. Que nós temos alguém que veio e morreu numa cruz para justamente nos dar o perdão, nos dar o escape. É assim que Paulo fala lá em Coríntios. Então nós temos que saber que o nosso Cristo, na verdade, é o único e é verdadeiro. Esse tanque, irmãos, ele era a esperança para muitas das pessoas, os paralíticos que ali estavam. Muitos deles depositavam toda a fé nele ali no tanque. Mas muitos deles, desses que estavam ali, cegos, aleijados, paralíticos, eu creio que não foram curados. Eu creio que não foram, sabe por quê? Porque eles depositavam a fé dele, a confiança no tanque. Não em quem faz realmente o milagre, que era Jesus Cristo. Era Deus, o Todo-Poderoso. Eu levo a minha reflexão em cima disso. Nós seguindo na história, no versículo 6 fala, e Jesus vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhes, queres ficar são? Vamos imaginar outra coisa, eram milhares de pessoas, né? Era a multidão que estavam ali. Jesus Cristo vinha passando no meio deles. Alguém percebeu que Jesus Cristo vinha e passava no meio deles? Não, sabe por quê, irmãos? Porque o foco dele estava para o tanque e para a água. Por isso que muitos não conseguiram ser curados e receber o milagre. Jesus Cristo vindo, passando no meio deles, quer dizer, o Deus de Todo-Poderoso. E muitas vezes, irmãos, nós estamos aqui e não percebemos o anjo de Cristo passeando aqui no nosso meio. O Espírito Santo interagindo conosco aqui no meio. No nosso dia, no nosso trabalho, muitas vezes nós não percebemos. Nós estamos tão atarefados, pensando tanto em problemas que nós temos do dia, que nós esquecemos de glorificar a Deus. Porque Ele está ali do nosso lado, nos livrando de muitas coisas que nós não vimos. Porque os nossos olhos humanos enxergam só até a parede. Mas o meu olho do sobrenatural, aquele com que Deus realmente trata, enxerga muito além. E é dessa forma que nós temos que começar a ver. Jesus Cristo vindo, chegou e perguntou para ele, queres ficar são? Parece até piada, né? Será que ele não sabia o que aquele cara queria? Se ele estava ali há 38 anos, olha só o que diz a palavra. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado, havia muito tempo. Jesus já sabia que ele estava ali há 38 anos. E por que Jesus chega e pergunta para ele ainda, tu queres ficar são? É óbvio se ele está ali. É milagre que vai acontecendo, pessoas sendo curadas, vida restaurada. Por que Jesus Cristo chega e pergunta para ele? Queria ouvir dele. É confessar. Você acha que Jesus não sabe o que você quer, o que você precisa, Marcos? Sabe. Mas ele quer ouvir de você. É assim. Nós temos que falar. Nós temos que confessar Cristo perante o homem para que Jesus nos confesse diante do Pai. Lucas também fala a respeito disso. Então é isso que nós temos que entender. Jesus Cristo sabia que o que aquele cara queria era justamente poder andar. Era poder ter uma vida normal como tantos outros tinham. E aí Jesus Cristo chega para ele e fala, tu queres ficar são? E vocês vejam que ele não, atentado no exato momento, o enfermo respondeu-lhes, Senhor,
Não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce o outro antes de mim. É nesse momento que, de repente, ele chega ali na beira do tanque, quando ele pensa em alguém arrastando de alguma forma, que ele pensa em entrar, já vem alguém saindo, dando risada. Tchau para vocês, estou indo embora. Eu estou curado. Sabe por quê? Porque muitos querem só um milagre. Então eles vão embora, eles não voltam mais. É como a história dos 10 leprosos. Apenas um voltou para agradecer. E assim muitos. E hoje, nos dias de hoje, muitos buscam uma igreja para quê? Para receber um milagre. Eles não vão lá atrás de Deus verdadeiramente, do Deus vivo, Deus Todo-Poderoso. Eles vão lá porque eu estou com uma enfermidade, eu preciso ser curado. Então eu vou lá para isso, porque se Deus me curar, eu não vou gastar, não preciso correr atrás de tratamento. Ele vai lá para isso. Muitos deles ainda conseguem. Só que eles não voltam mais. Só querem a bênção, mas não querem o Eles dono da querem bênção. simplesmente a bênção, o milagre, só isso. Muitos conseguem. Sabe por que muitos conseguem, irmãos? Porque Deus é amor, Jesus Cristo é amor, é o próprio amor. Jesus Cristo é misericórdia. E o testemunho dessa pessoa, talvez essa pessoa que recebeu esse milagre, ela vá para o inferno. Mas o testemunho dela vai salvar muitas almas. É por isso que muitas vezes a pessoa recebe o milagre. Pessoas é curada e não serve a Cristo. Muitas vezes eu fiquei pensando, irmãos, vendo isso, conhecendo inclusive pessoas agraciadas com milagre, e de repente está no mundo. E eu ficava pensando, mas meu Deus, como é que pode isso? Eu não entendia, porque a minha mente era completamente fechada, eu não entendia. Eu pensava muitas vezes comigo, falava, mas Deus podia castigar e deixar pior do que estava. Porque fazer a graça, o milagre que a pessoa queria, e de repente a pessoa abandonar. Mas aí eu comecei a entender por quê? Porque o Espírito Santo começou a me mostrar, abriu o meu entendimento, começou a me mostrar. Eu comentei já para alguns irmãos sobre uma ministração que eu ouvi um dia via internet. Eu não lembro mais quem é o pastor que pregava. Um evangelista, ele ia ministrar a palavra, ele estava vivendo em adultério. E o Espírito Santo constrangendo ele indo para ministrar a palavra, ele falou, Senhor, me envergonhe hoje naquele púlpito lá, para que eu não consiga pregar a tua palavra, porque eu estou em adultério e tal. E ele foi, chegou lá, quando ele começou a falar, Deus usou uma serva que estava lá no banco, veio, falou, entregou uma mensagem para ele, ele foi usado como nunca tinha sido usado na vida dele aquela noite. Várias pessoas receberam cura, pessoas se converteram, foi uma benção, realmente um culto daqueles assim, uma plenitude total realmente. Ele jantou com o pessoal da igreja, pegou o carro dele e estava voltando embora. E na estrada ele começou a falar com Deus, Senhor, tu concorda então com o meu adultério? Porque eu te pedi para tu me envergonhar, tu me usou de uma forma como tu nunca tinha me usado antes. Senhor, então tu concorda da forma que eu estou fazendo? Meu adultério está certo? Deus não falou nada com ele. Ele simplesmente falou aquilo sozinho e foi embora. Chegou em casa, tomou banho. A hora que ele deitou, o Espírito Santo começou a constranger ele não conseguia dormir. Até que o Espírito Santo falou para ele, levanta e vai orar. E ele levantou-se, colocou de joelho. A hora que ele começou, que ele abriu a boca, falou, mas Senhor, então tu concorda com o meu adultério? Uma bola de fogo veio e ficou atrás dele. A hora que ele virou e olhou sobre o ombro dele, ele viu que era um anjo com uma espada de fogo na mão. Aí o anjo falou para ele, levanta-se, coloca de pé, vira para mim. Quando ele se virou, o anjo pegou aquela espada de fogo e tocou na testa dele e falou, o Senhor manda te dizer que eu te espero no dia do juízo. Vocês já pensaram isso, irmãos? Eu te espero no dia do juízo. Qual foi a leitura que eu fiz disso? Deus usou ele e ia continuar usando. Por quê? Porque muitas almas vão se salvar através daquela pessoa que estava ali ministrando. Que Deus deu o dom da palavra para ele, Deus deu vários dons de cura, interpretação, vários dons. Deus ia continuar usando ele para salvar almas. Mas a alma dele, que era principal para ele,
se ele não de fato se arrependesse, ia para o inferno. Aí eu comecei a entender por que que Deus é tão maravilhoso e faz assim. Às vezes perde-se um para se ganhar um rebanho todo. É a vontade de Deus perder aquele um? Olha a passagem das 100 ovelhas. Ele colocou as 99 no aprisco e foi buscar aquela uma. Porque a palavra de Deus fala, uma alma tem mais valor do que o mundo todo. O mundo todinho, inteirinho. Então por aí nós começamos a pensar o valor que nós temos para Cristo. E Jesus Cristo chega para ele e pergunta, queres ficar são? E ele fala, não tem homem nenhum para me colocar lá, porque quando eu vou, o outro já entrou na minha frente, eu perdi a minha vez, já foi, porque não é por ordem de chegada, não é nada, é o mais rápido e eu não tenho como me locomover. Jesus disse a ele, levanta-te, toma a tua cama e anda. Vai embora. Pega a tua cama e vai embora. Aí nós paramos e pensamos, não, mas peraí. Eu sou um aleijado, eu só ando com uma cadeira de roda. Eu só fico em cima de uma cama, só numa muleta. E aí Jesus me cura. Para que eu vou levar minha cama? Eu vou levar para quê? Se eu estou curado, eu não preciso mais dela, vou deixar aqui para outro. Tem tantos aí que estão pelo chão aí, ó, eu vou deixar minha cama para outro. Mas ele foi obediente. Ele foi obediente. Logo aquele homem ficou são, tomou a sua cama e partiu. Aquele dia era sábado. Os fariseus da época, o que eles já chegaram para ele? Falaram, ei, hoje não é dia de você carregar a tua cama. Hoje é sábado, hoje você não pode. Mas aquele homem, ele falou o quê? Quem me curou mandou eu levar. Isso é o quê? Obediência. É obediência, irmãos. É nós obedecer o que Cristo fala com nós através do Espírito Santo. É quando o Espírito Santo toca em nós, fala com nós dá ouvido e fazer aquilo que Ele tem nos mandado fazer. A cama, o que simbolizava aquela cama? Por que Cristo mandou ele levar a cama? Porque aquela cama era para ele nunca esquecer da onde ele veio. Era para ele não esquecer, cada vez que ele olhasse para aquela cama, ele ia lembrar que 38 anos ele ficou lá na beira de um tanque, esperando pelo milagre. Não sei se de repente ele tinha, como eu falei, entre 50 anos ou mais, ou fosse os 38 anos. Mas cada vez que ele olhasse para a cama, ele ia lembrar da onde ele veio. Sabe para quê? Para agradecer quem fez realmente o milagre, quem curou ele, que foi Deus. Foi Jesus Cristo, através do Deus Pai o Todo-Poderoso. Porque a Bíblia fala que o Filho só faz aquilo que o Pai determina. Ele estava ali para cumprir as ordens do Pai. Ele só estava ali para cumprir as ordens do Pai. Mas os fariseus hipócritas da época, como hoje muitos que estão dentro da igreja, que eu gosto muito de fazer uma grande diferença entre o crente e o cristão, muitos crentes hoje estão dentro da igreja, não, hoje não pode, hoje é sábado, você não pode carregar a cama. Pare e pensa um pouquinho, quantos que tem hoje, meus irmãos? Quantos que tem hoje que veio chegar para você e te falar uma palavra de sentir, falar, meu irmão, vamos fechar junto, vamos orar, vamos buscar Deus. Ele fala, não, cara, sai fora disso daí, cara. Sai fora, rapaz. Vai caçar outro rumo. Quantos que tem, irmãos? Então aquela cama que ele levou junto era para quê? Justamente para ele olhar e saber que o Deus Todo-Poderoso foi quem fez o milagre na vida dele. E ele ia ser grato por aquilo, pelo resto da vida dele. Tanto é que ele seguiu, levaram ele, nós seguindo a história, ó, ele respondeu quando, então os judeus, os fariseus disseram, aquele que tinha sido curado, é sábado, não te é lícito levar a cama? Ele respondeu-lhes, aquele que me curou, ele próprio disse, toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhes então quem era este homem, ele não sabia, pois tinha tanta gente e tal, que ele não sabia quem era. O que fora curado não sabia responder, porque Jesus já tinha se retirado. Depois Jesus encontrou no templo e disse-lhes,
Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Irmãos, quantas vezes que nós buscamos bênçãos em nossas vidas e Deus realmente nos honra com aquilo. E nós esquecemos. Faça uma autocrítica, cada um. Pense você mesmo, quantas vezes Deus já te usou, quantas vezes Deus já foi misericordioso, piedoso com você, e quantas vezes, porque você não conseguiu aquilo que você queria, você murmurou. Eu creio, irmãos, que não tem um que pise nessa terra que nunca fez isso. Nem que seja em pensamento. Talvez não em ato, mas em pensamento. Em pensamento, mas bem que eu podia ter conseguido isso. Já é o suficiente. Já é o suficiente. É o suficiente porque a fé é que remove as montanhas. A fé. Mas se nós tivermos só uma pitadinha de desconfiança do tamanho da nossa fé que Deus nos deu, nós não vamos conseguir. Eu quero ser usado por Cristo. Para mim ser usado por Cristo, eu tenho que ter uma vida perante Ele. Buscar dele, ter intimidade com Ele. Ouvir o Espírito Santo falar comigo. Porque senão eu não vou. Porque Deus não faz a minha vontade. É eu que tenho que aprender a fazer a vontade dEle. Então, meus irmãos, essa mensagem eu gostaria que vocês pensassem, analisassem bem, com carinho realmente, e que ela possa estar falando com vocês, assim como ela tem falado comigo. Não vamos desistir, irmãos. Não vamos desistir. Olha os profetas de Cristo, por quantas batalhas, guerras que passaram. Olha só. A morte que muitos deles tiveram. Mas pare e imagine onde que eles estão hoje. Olha a vida que eles têm hoje. Porque todos vão ressuscitar. Todos. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará, toda língua confessará. Nós chegaremos no dia do juízo. Uns para a condenação eterna, e outros para a glória eterna, junto com Deus Pai e Deus Filho. Vale nós perder isso por alguma coisa desse mundo? Não. É difícil, irmãos, muitas vezes é difícil. Mas quando nós temos irmãos verdadeiramente do nosso lado, para nos dar um braço forte, nos dar uma palavra de incentivo, as coisas se tornam mais fáceis. Vamos aprender a fazer isso. Vamos nos unir realmente, nos unir em Cristo, no Espírito Santo, para que nós possamos nos fortalecer. A palavra de Deus é bem clara, ela já fala onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, em nome de Cristo. Ali ele já vai estar. Então imagine, isso significa o quê? Se nós tivermos um grupo, mais de uma pessoa, automaticamente o Espírito Santo vai estar habitando no nosso meio. Vai estar passeando, porque ele já está dentro do nosso coração, mas ele vai estar ali do nosso lado, os anjos dele vão estar ao nosso redor. Não vão deixar que as artimanhas do inimigo, os laços, as setas do inimigo nos atinjam. Mas, irmãos, existem momentos que as pernas tremem. E é a hora de nós estarmos juntos. Amém, irmãos? Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai querido, santo, digno és o Senhor. Pai, eu te louvo, eu te agradeço, meu Senhor, por mais esta oportunidade, Pai, de estar falando do teu amor, Pai. Estar falando, Pai querido, junto com os irmãos e ouvindo, aprendendo de ti, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai querido, cobre-nos com teu Santo Espírito, Pai. Dê-nos entendimento, Pai querido, discernimento da tua palavra, Pai. Ensina-nos, meu Deus, a sermos servos verdadeiros. Ensina-nos, Pai querido, a não falarmos só como irmãos, mas sim sermos irmãos verdadeiramente.
um sentir a dor do outro, Pai querido. Assim, Pai, como Tu sentes, Pai querido, a dor por cada vez que nós pecamos, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, perdoa nossos pecados, Pai. Perdoa nossas falhas, Pai. Pai querido, quebra nosso orgulho, Pai, a nossa soberba, Pai, o nosso egoísmo, Pai. Diminui-nos, Pai querido, para que nós possamos crescer, ó Pai, no Teu Evangelho, na Tua Palavra, Pai. Encoraja-nos cada vez mais, Pai, a seguir, a andar, a pregar o Teu Evangelho, Pai. E usa-nos, Pai, como instrumento em Tuas mãos, Pai querido, para que pessoas, Pai, almas possam ser resgatadas, Pai, para o Teu reino, Pai. Ensina-nos a ser fiel a Ti, Pai. Pai querido, todos os levantes do inimigo, Pai, contra cada um que aqui está, Pai. Contra cada um dos nossos familiares, Pai. Pai querido, contra cada um, Pai, desse ministério de evangelização que aqui não está, Pai. Pai querido, que o Senhor venha estar repreendendo, Pai, e nos livra, meu Senhor, em nome do Teu Filho amado, Pai. Toma a nossa igreja, Pai, toma em Tuas mãos, Pai, capacita cada um, Pai, todos os ministérios, Pai, a liderança da igreja, Pai. Usa cada um conforme é a Tua vontade, meu Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, Pai, a Ti eu já clamo, Pai, pelo próximo culto, Pai querido, da próxima quarta-feira, Pai. Que o Senhor possa estar usando Teus servos, Pai, para trazer uma palavra, trazer o louvor, ó Pai. Pai querido, em nome de Jesus eu peço, Pai, uma bênção toda especial, Pai, para este casal, para esta família, Pai querido, que abriu as portas da casa deles, meu Pai, para ouvir a Tua palavra, Pai. Não para mim, para os irmãos que aqui estão, mas sim, Pai, para a Tua palavra, Pai. E que Teu Espírito Santo possa ficar aqui habitando neles, Pai. Derrama a Tua graça, o Teu poder, ó Pai querido, sobre esta família, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Ensina eles a Te servir cada vez mais e mais, Pai. Pai querido, a Tua palavra fala, Pai, que Tu atendes, Pai, os desejos do nosso coração, Pai. Então atende, meu Senhor, o desejo do coração deles, Pai, conforme a Tua vontade no Teu tempo, meu Senhor. Mas, Pai querido, por mais que demore tempo, assim como foi desse paralítico, Pai, pois o tempo é Teu, meu Senhor. Só não deixe nós desfalecer, ó Pai. Pai querido, renova a nossa fé, a nossa força, Pai querido, em nome de Jesus, Pai. Pai querido, eu oro agradecido, Pai, por mais esse dia, por mais esta oportunidade, Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Tu és santo, digno, Pai, e toda honra, toda glória é dado a Ti, meu Senhor, pois só Tu mereces, Pai. Amém. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, meus irmãos. Amém.